tudo bem? Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Aloxe. Eu sou professora de História, pedagoga e mestre em Políticas Públicas. Se você gostar do nosso canal, se inscreva, dê sugestões, porque assim a gente pode estar trazendo aquele conteúdo que você queira assistir. Dentro do mês de março, nós falamos sobre os 4 pilares da educação. Nós falamos sobre o primeiro, que é aprender a conhecer, o segundo, aprender a fazer, o terceiro, aprender a conviver, e hoje nós vamos falar o quarto e último, que é o aprender a ser. Provavelmente o aprender a ser é onde nós estamos mais longe de alcançar. Acredito que a educação, como que se propõe esse documento da Unesco, ele está muito longe de conseguir dar conta desse aprender a ser. Então eu trouxe hoje o texto original do documento, que é um tesouro a descobrir, e aí eu vou estar lendo alguns trechos. A partir desses trechos nós vamos estar fazendo a nossa reflexão. Porque, como eu falei, no meu ponto de vista, realmente é o pilar mais difícil, por conta que ele conclui o processo educacional. Se a gente atingir isso, nossa, é perfeito. Nós não teremos mais nenhum problema na humanidade, Mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que é um processo, e dentro dos processos a gente vai estar melhorando assim quando for possível, e a cada vez mais nós vamos estar avançando nas questões sociais. Bom, então o documento é um documento da Unesco que foi feito em 1999, e esse documento foi colocado para a educação do século XXI, e essa educação não só a educação escolar, como a educação em toda a faixa etária da população. Quem fez esse documento foi, cadê o nome dele? O Jacques Delors, e ele trouxe essa proposta, ela foi aceita pela Unesco, então acredito que realmente seja algo que nós vamos estar trabalhando ainda durante muitas décadas na educação mundial. Então eu vou estar lendo, Eu trouxe 4 trechos, eu vou estar lendo, e a partir daí a gente vai estar podendo estar construindo, um pensamento. Então o primeiro seria o seguinte, que está no próprio documento: a educação deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa. Isso significa total mesmo, o tesouro a descobrir, quando ele fala o tesouro é a própria pessoa, é o que ela traz, é o que ela tem, quais são as habilidades que ela tem já inata, o que ela vai estar desenvolvendo. Então ele parte que cada pessoa é um tesouro e que ele precisa ser descoberto para que a sociedade possa crescer com essa pessoa, de forma real e concreta. Em quais sentidos que ele fala, como vocês vão ter uma ideia, realmente é total. Ele fala espírito e corpo, então ele coloca até a parte religiosa, não no sentido de religião, mas no sentido da espiritualidade. Então ele sugere que a pessoa tem que estar completa, tanto a parte interna quanto a parte sensorial, que é muito importante, a parte física e a não física. A inteligência, que aí as inteligências a gente vai ver na próxima semana, as inteligências emocionais. Então as inteligências precisam ser colocadas todas, e não dá para privilegiar nenhuma delas, todas elas são importantes, todas elas são merecedoras de respeito. Algumas pessoas vão ter uma ou outra em evidência, e elas são merecedoras de todo o respeito da sociedade, A sensibilidade entra em você perceber o outro, você se perceber, você ser uma pessoa que possa ser emotiva. Então isso precisa também ser desenvolvido. Uma pessoa que tem sensibilidade, dificilmente ela entra em conflitos, porque ela percebe o outro, ela tem empatia. Sentido estético, Então ela ter a noção da arte, assim, a noção da cultura, ter essa percepção. Responsabilidade pessoal, então ela vai ser uma pessoa responsável em todos os sentidos, E inclusive com ela mesma e com a sociedade. E espiritualidade. Então é isso que o documento traz quando ele fala de desenvolvimento total da pessoa humana, não só na escola, mas em toda a sociedade. Mas a escola, quando abarca esse documento, ela abarca essa ideia. Ela abarca essa ideia de desenvolver o ser como um dos pilares da educação. E para desenvolver o ser,
a escola precisa sair da ideia de só algumas disciplinas são importantes, principalmente as disciplinas que o mercado profissional pede, né? E desenvolver a humanidade como um todo, o ser humano como um todo. E aí eu trago um outro texto, né? Uma outra partezinha do documento. Conferir a todos liberdade de pensamento, né? Então a pluralidade de pensamentos ela precisa existir, ela precisa ser aceita e respeitada. Aí entra um pouco do pilar anterior da semana passada, que é aprender a conviver. Então você tem que ter liberdade de pensamento, você pode estar pensando o que você quiser, né? Isso não significa que você pode fazer o que você quiser, porque a gente está dentro de uma sociedade, então essa questão ela é bem complexa. Você vai pensar o que você quiser, mas você tem empatia, então a partir daquilo que você pensa, você sabe como você vai agir, se a sua ação ela é prudente ou não para toda a sociedade, né? Aí continuando, discernimento. Então, ela saber o que é certo e o que é errado, né? Porque tem o certo e o errado dentro de uma sociedade. Lógico que todas as coisas são mutáveis, inclusive o que é certo hoje, amanhã não é tanto. As coisas, elas são mutáveis, mas se você tem o discernimento, você sabe como se portar, como ser e como não criar problemas ou constrangimento pelo outro, porque você pode ser o que quiser, você só não pode constranger o outro, né? Então o seu ser, ele tem que ser respeitado e o ser do outro também. Sentimentos, então ele fala em sentimentos que geralmente são coisas muito abafadas, né? Se a gente pensar então no mundo masculino, aí que o sentimento é abafado mesmo. E ele é importante ser colocado para fora, porque se você coloca os seus sentimentos, você coloca o que você sente, você desenvolve a sua sensibilidade, você desenvolve os seus problemas internos que todas as pessoas passam e ela consegue conviver melhor consigo mesmo e com os outros. Imaginação, então ele sugere que a imaginação ela seja muito trabalhada mesmo, porque a imaginação vai estar desenvolvendo a criatividade, é com a imaginação que você trabalha a arte, é com a imaginação que você trabalha a cultura, é com a imaginação que você coloca para fora as coisas que estão interiorizadas, que muitas vezes não deveriam ser interiorizadas, mas você pode estar expressando-as, né, da melhor forma possível. De que necessitam para desenvolver os seus talentos e permanecerem. Então, tudo isso vai desenvolver, como eu falei, o que a pessoa tem, né, dentro da questão da inteligência emocional. Então, quanto mais você coloca para fora seus sentimentos, seus pensamentos, o que você tem de bom, e que você não tem de bom também, né? Sem problema, você vai estar colocando e aprendendo essas coisas, você consegue se desenvolver em todos os sentidos. Às vezes você é muito bom em música e você não é nada bom na parte física, de educação física, e tudo bem. É aí que a escola precisa entrar de forma muito forte. E tudo bem você ser excelente em arte e não ser excelente em educação física, ou ser excelente em biologia e não ser excelente em história, e tudo bem. Então, provavelmente as grades escolares, elas precisam ser repensadas mesmo na questão da valorização dos saberes. Se nós temos N saberes, por que a gente privilegia alguns em detrimento a outros? Né? Então, se a gente quer que os 4 pilares aconteçam, a gente precisa estar repensando isso. Continuando tanto quanto possível, para que as pessoas sejam donas do seu próprio destino. Olha que linda essa frase, você ser dona do seu destino a partir daquilo que você tem para oferecer para a sociedade. Você poder optar aquilo que você quer fazer. Né, você poder ter, quando você chegar na fase adulta, desenvolver o seu trabalho a partir daquilo que você tem, que você gosta de fazer. Seria o ideal, você trabalhar com aquilo que você gosta, e aquilo que você gosta te dá condições financeiras para que você se mantenha. Né? Muitas pessoas não abarcam aquilo que elas gostam, porque a profissão que elas optam não vai dar para elas uma condição financeira legal para que elas desenvolvam os seus sonhos. Então elas acabam desistindo daquilo que elas gostam. Então, se a sociedade conseguisse valorizar toda
as profissões de forma a respeitar a questão do gostar, do que você tem habilidade, com certeza seria muito mais tranquilo. Essa questão até da escolha profissional que a garotada faz muitas vezes pensando na parte financeira e não na parte da realização, né? Outro trechinho que o texto Um Tesouro a Descobrir traz que é bem interessante. Convém, pois, oferecer às crianças e aos jovens todas as ocasiões possíveis de descoberta e experimentação, estética, artística, desportiva, científica, cultural e social. Então, essa experimentação realmente é importante. Quanto mais a escola trouxer experiências diversificadas de todas as áreas, mais a criança vai ter possibilidade, o adolescente, de encontrar dentro dessas experiências aquilo que vai realizá-la. Então, quanto mais você diversificar isso, melhor. Né? Então, é fazer muita atividade fora da escola, é fazer excursão, é fazer passeio pedagógico, é trazer dança, é trazer todos os tipos de danças possíveis para dentro da escola ou levá-los a assistir e a vivenciar, é fazer a criança participar de atividades de teatro, de capoeira, na parte científica, produzir atividades dentro de laboratório. Se não tiver laboratório, improvisa algumas atividades que são possíveis sim fazer com produtos químicos. Dentro da biologia, trazer esses alunos para conhecer a parte de biologia, de astronomia, da física, na língua portuguesa, trazer literatura, poesia para eles, para produzir poesia. Então, a escola ela precisa ter experimentação, né? Se a criança fica só na questão teórica, ela não vai ter essas experimentações e aí ela não vai saber aquilo que ela gosta ou não, porque ela não conheceu muitas coisas. Então, vamos trazer para essas crianças o máximo possível de situações que façam com que elas experimentem as diversas possibilidades dentro da sociedade. E o último trecho que eu estou trazendo é o seguinte: numa altura em que os sistemas educativos formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento, em detrimento a outras formas de aprendizagem, importa conceber a educação como um todo. Essa perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educativas, tanto em nível de elaboração de programas, como na definição de novas políticas públicas pedagógicas. Então, é isso que o texto, né, Um Tesouro a Descobrir, ele traz na parte do aprender a ser. E é isso que eu deixo para vocês hoje realmente como importante, a diversificação ao máximo do conteúdo, das propostas pedagógicas, das propostas curriculares, para que atinjamos, né, esse ser. Ele está muito longe, mas é possível sim. É possível que a escola traga essas experiências e valorize todas elas, né? Tanto que eu trago como realmente sugestão no canal Aloxi, toda sexta-feira a gente traz profissões diferenciadas para que realmente a gente perceba todas elas são importantes, todas elas são importantes. A pessoa que coleta o lixo é importante, a pessoa que trabalha com vendas é importante. E muitas vezes a sociedade não valoriza essas pessoas. E se nós formos pensar, será que essas pessoas não podem gostar da profissão? E fazer ela com gosto? E fazer ela com prazer? Por que não? Né? Se a pessoa tem determinadas habilidades, elas vão estar fazendo aquilo com maestria. Então elas têm que ser valorizadas, sim. Elas têm que ser respeitadas, sim. Né? Toda a profissão traz por trás as suas características e elas são importantes, elas fazem parte da natureza humana, né? Então vamos trabalhar dentro das escolas também esse quarto pilar, que é o aprender a ser. E para aprender a ser, a gente tem que aprender também a se reconhecer, né? Aí cabe o profissional da educação parar e se pensar como ser,
porque às vezes fica um pouco difícil a gente pensar no ser o outro, o jovem, né, que está em formação, e o ser adulto, como esse documento Um Tesouro a Descobrir, ele trabalha toda a vida, né, do ser humano, da infância até a fase final da vida, né, até ele chegar à terceira idade. Então, o professor, ele precisa, então, passar pelos 4 pilares, ele precisa aprender a conhecer o que ele está fazendo de forma muito profunda, ele precisa aprender a fazer a parte da educação de forma muito profunda. Ele precisa aprender a conviver com seus pares de forma, eu não diria profunda, mas de forma a não cobrar, conviver sendo a empatia, conviver, né, de forma tranquila, que eu sei que não é fácil. E também ele precisa aprender a ser, saber quem ele é. E para ele aprender a ser, ele precisa fazer um mergulho no seu interior. Ele precisa ter o autoconhecimento, ele precisa se conhecer. E aí tem várias formas de estar fazendo isso, né? A gente tanto pode estar pensando em questões de leitura, questões de análises, questões de fazer terapia. Ele tem que saber o que ele gosta. Ele gosta de ser professor? Se ele não gosta, talvez não seja o caminho. Ele gosta de ensinar, ele gosta de estar ali junto, né, com os colegas na unidade escolar. Então, o professor precisa aprender também a esse 4º pilar da educação que faz parte da sua formação. Ok? Então é isso que eu trago hoje no canal Alox. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilha. E na semana que vem nós vamos estar trabalhando na quarta-feira, né? Na última quarta-feira do mês de março. Nós vamos trabalhando a inteligência emocional, que vai dar uma fechadinha um pouquinho dos 4 pilares. Eu acho que tem tudo a ver a gente entender um pouquinho como que são, quais são e como que a gente pode estar aprendendo isso e trazendo para os nossos alunos. Ok? Obrigada por estar com a gente. Na próxima semana estaremos juntos novamente com a inteligência emocional. E amanhã temos às 16 horas aí o canal com alguma outra participação. Até amanhã então e a gente se vê em breve.